Oi. Amém. Graças a Deus. Essa semana Deus falou muito mesmo comigo sobre essa palavra. Recebemos. Eu acho que segunda-feira, eu e a minha mãe, foi segunda, né? Eu, a minha mãe e a Milena, a gente acordou no mesmo horário e abrimos a Bíblia no mesmo capítulo. Minha mãe teve um sonho, depois do sonho dela ela foi ler a Bíblia. E ontem, se não me engano, foi com a líder Elisa, e você também abriu a Bíblia no mesmo capítulo sobre o que eu estava preparando a minha palavra. Bem, então calma aí, tem alguma coisa que tem aí. Deus quer falar. E hoje eu acordei, eu falei pra Milena, eu vou acordar, vou pedir pra Deus me levantar um Jeremias. Porque Jeremias, ele era odiado por pregar a verdade. A palavra que ele falava pra ele era suave, mas para quem ouvia, a palavra era amarga. Então eu falei, Deus, me levanta com Jeremias, porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Forte. Amém. E a palavra é forte. Então preste atenção, vou pregar sem microfone. Antes de tudo, eu acho que é sempre bom compartilhar com Deus fala com a gente. Ontem a gente... aconteceu um negócio, eu falei pra minha mãe, eu vou buscar resposta em Deus. E Deus me deu um versículo. Eu vou ler. Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz a igreja... E se também não escutar a igreja, considere como um gentil e publicano. Eu falei, Milena, eu vou buscar uma resposta em Deus, porque é o que eu tenho que fazer como líder. E Deus me deu uma palavra. Pedi para que vocês abram a Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 8. Do versículo 1 em diante. Qual que é? Ezequiel, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Não muito não, mas... Quando vocês não acham... Aqui é o 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Do versículo 1. Todos acharam? Amém. 8:1. Eu vou ler. Sucedeu, pois no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos. E daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Me estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que a banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vê tu o que estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verá ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora aquela parede. E cavei aquela parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que fazem aqui. Eu entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estava pintado na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões
na casa de Israel com Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que esses fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao meu nariz, pelo que eu também procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Eu estava preparando a palavra na segunda, e como a gente já tinha abrido a Bíblia no mesmo lugar, minha mãe tinha falado um sonho, a gente falou: vamos para o culto na segunda. A gente foi para o culto na Assembleia, com a mãe da Luana. E parecia que a pregação toda foi para a gente. Deus estava respondendo muito a gente, Deus estava falando muito com a gente. E teve uma hora que o pastor falou: eu vou falar para uma pessoa que está na minha esquerda, para um varão que está na minha esquerda. Pregue, mas fale a verdade, não fique com medo. Aí eu olhei para o lado, só tinha eu e o Marcos de homem. Eu falei: eu acho que é comigo, né? Eu vou falar um pouco sobre as visões que Ezequiel teve. Porém, não vou focar muito nisso. Vou focar em mais santidade e presença de Deus. Na primeira visão, no versículo 5, versículo 5, e disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e vi que a banda do norte, a porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Estava estudando. Não ache que é um namorado que estava na porta do altar. Com ciúmes. Alguma coisa que te represente ciúmes. Estava um outro Deus na porta do altar. E a idolatria causa um ciúmes em Deus. Amém? Amém. Estão entendendo até aí? Amém. Achei que eu ia precisar do microfone. Não, não. Amém. A segunda visão, Deus leva no versículo 7 ao 12, Deus leva Ezequiel ao pátio do templo. Templo. Igreja, hoje em dia. E Deus mostrou a Ezequiel as abominações que aconteciam lá dentro. E essas abominações não aconteciam somente com o povo. Aconteciam com os anciões, líderes. Essas abominações não eram só os ímpios, só os crentes, não. Era toda a igreja. E me lembrou um negócio que passou no discipulado ontem de essência. Se a essência dos anciões fossem buscar a Deus, os discípulos iam estar buscando a Deus. Se sua essência hoje é o pecado, seus discípulos vão estar pecando. Se você não tem santidade, seus discípulos não vão ter santidade. Uma coisa leva a outra. Então, se você não está santo, pergunta para o seu líder se ele está. Tá santo? Mas pede para ele ser sincero com você.
Como eu falei aqui, os anciões eram os primeiros que tinham exemplo de santidade, eram os primeiros que tinham que ter uma intimidade com Deus, muito pelo contrário. É os que menos tinham exemplo para dar. Esqueciam que Deus é onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo, está em todo lugar. Quente, Jesus. Aí a gente faz o quê? Ah, ninguém tá vendo, eu vou lá pecar, né? Ninguém tá vendo, eu vou lá pecar. Só que esquece que Deus está vendo. E a palavra dele diz que nada que está em oculto, tudo que está em oculto se tornará para a luz, alguma coisa assim. Tudo que está encoberto vai ser descoberto. Amém. Tudo. Ainda mais quando se trata de templo de Deus. Amém. Na terceira visão. As mulheres estavam chorando pelo deus Tammuz. Eu estudei sobre. Esse deus era um deus da fertilidade. Era um deus que para eles, você quer ficar grávida, clame esse deus. Você quer ter uma boa colheita, clame esse deus. Ele era da terra fértil. E elas estavam de luto chorando porque chegou o inverno, se eu não me engano, e é a hora que não tem mais como dar fruto. Aí elas falam que ele morre e clamam pela ressuscitação dele, que seria no verão. É tipo isso. Então, além das pessoas, dos anciões estar escondendo, estar com uma máscara de santidade, passando uma coisa e sendo outra, ainda estavam adorando outros ídolos. Ainda estavam adorando a outra coisa. Aqui ela fala sobre Tammuz. Você pode ser um emprego. Você pode ser namorado, você pode ser carro, você pode ser qualquer coisa. Você adora mais as suas coisas do que a Deus. Você tem muito mais coisa como ídolo do que com a Deus. Então, se você não tomar cuidado, você vai estar igual. Desculpa, mas... A quarta visão. No versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava a entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. E com o rosto para o oriente, eles adoravam o sol virados para o oriente. Aqui o sol estava sendo adorado ao invés de Deus. Aí a gente fala, nossa, que loucura! Caramba, tudo isso acontecia dentro do santuário, tudo isso acontecia dentro do templo. Qual a diferença de hoje em dia nas igrejas? Me responde qual a diferença. Aí toda vez que, quando eu tive o sonho, eu sonhei que eu estava pregando sobre Ezequiel 8, fui abrir minha Bíblia. Quando eu abri minha Bíblia, Deus falou, eu estou levantando Ezequiel na sua igreja. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aonde eu queria chegar com esse capítulo? É que eu anotei. Deus não pode ser manchado. A glória de Deus não pode ser manchada. Por suas idolatrias, por suas mentiras, por tudo que você for fazer, a glória de Deus não pode ser manchada. E a gente acha que ninguém sabe das nossas abominações. Mas eu acho que o pior de tudo é saber que Deus sabe das nossas abominações. É a mesma coisa que você falar, Deus conhece meu coração. Tenha medo de falar isso. Se seu coração for podre, tenha medo. Não fala isso não, porque é meio arriscado. Barata louco. Agora eu vou pro capítulo 10. Eu não vou ler o capítulo 10 todo, porque também, né? Uma que eu cansei de ler e a outra que... Mas eu vou resumir um pouquinho. No capítulo 10 de Ezequiel, Deus acaba se irritando com as abominações que tem no capítulo 8. E a glória de Deus vai deixando o templo. Eu imagino que assim, vou dar um exemplo de hoje em dia para vocês entenderem melhor. Deus, a gente que está no altar,
Deus fala com a gente primeiro para depois falar com vocês. Com os líderes, depois com vocês. E eu imagino a glória dele saindo do altar, indo para o meio da igreja, ninguém percebendo nada. Aí do nada ele já está na porta da igreja e os querubins sobem com ele, com a glória dele. Não tem mais presença de Deus naquele templo. Acabou. E ninguém percebeu. E o porquê não tinha a presença de Deus? Por que Deus se irritou? Porque Deus mesmo mostrando para Ezequiel, mesmo Ezequiel falando, apontando os erros, falando, ó, tá errado isso, tem que mudar isso, continua no erro. Aí Deus falou, cansei. Porque eu sou amor, mas eu também não deixo escarnecer. Eu sou justo. Não adianta eu ficar falando com você, eu já falei, já mostrei, já falei tudo o que você tem que fazer, tudo que tem que ser mudado. Não adianta. Então eu estou deixando a glória. Estou subindo com os querubins. Vou procurar um outro templo. Sabe por quê? Porque a glória de Deus não habita em altar sujo. A glória de Deus não habita em lugar onde só tem gente com o coração podre. Que nem esses daqui. Você acha que o coração dele estava limpo? O coração do pessoal dele, lá de Israel. E, como eu disse, a presença, eu imagino a presença saindo do altar, indo para o meio da igreja, indo para a porta e ninguém percebendo que estamos sem presença. Aí o que veio, eu estava ouvindo uma palavra, eu achei muito forte, é que a gente acha que a presença vem do culto para casa. Mas a nossa presença vem de casa para o culto. A nossa presença está desde quando a gente acorda. Aí, se você não tem a presença dentro de casa, você não vai ter presença aqui dentro. Se Deus não fala com você no seu íntimo, no seu quarto, Ele não vai falar com você na igreja. Porque em Mateus diz que devemos buscar Ele em oculto, e em oculto Ele nos revelará. Aqui não está em oculto, o oculto é dentro do nosso quarto, o oculto dentro da nossa casa. Aí chega aqui, quer falar em línguas, quer falar que é cheio do Espírito Santo, mas em casa briga com o pai, fala palavrão, faz um monte de coisa. Vamos ver onde eu parei. Sim. Então, a presença não é daqui para lá. A presença é de lá para cá. Então coloque isso no seu coração, comece a entender que se você chegar em casa e ser a mesma pessoa, não vai mudar nada. Não adianta nada você ser uma coisa no púlpito, ser uma coisa na igreja, sai daqui, é totalmente diferente. Cadê o celular? Eu vi abri o Facebook hoje, eu vi um texto. Meu Deus. Aí eu tirei print. Só que o celular da minha mãe não ajuda, né? Aqui. Tá escrito assim, ó. É bem o que você tinha falado ontem no discipulado, que a gente tenta passar para as pessoas que nós somos cristãos, mas nossa atitude não é. Vou ler. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Estar dentro de um templo não te torna santo, se suas práticas, quando ninguém está vendo, são imundas. Se você consegue mentir, enganar, fazer o mal ao seu próximo, estar dentro de um templo não faz você melhor do que ninguém. Está apenas se tornando mais um religioso tentando alimentar seu ego. Você pode pregar, cantar, tocar, mas se o que você faz em secreto não é condizente com o que você prega, de nada adianta. Talvez isso seja um modo de alimentar o ego e ter uma falsa impressão de santidade. Porque Deus, Ele vê o que ninguém mais vê. Você pode enganar o homem, mas Deus conhece o nosso caráter. Os que são de Cristo carregam a marca de Cristo. Não sejam religiosos, mas sim imitadores de Cristo. Assim que eu acordei, eu abri o Facebook para ver essa frase. Deus está falando alguma coisa sobre santidade, sobre presença. Aí agora, para analisar, faça uma pergunta para você mesmo. Você tem a presença de Deus?
Com base nisso tudo que eu falei, você tem verdadeiramente a presença de Deus ou você vem, chega aqui e coloca uma máscara? Uma máscara de santidade. Deixa eu me perder, eu já tô acabando. Não, pode não. Ah, outra coisa também. Que enquanto você perde a presença, quando você não tem mais a presença de Deus, você começa a achar erros. Você começa a achar que está errado o louvor, você acha que o DJ está errado, você começa a reparar na roupa das outras pessoas, você começa a reparar em um monte de coisa, porque você não tem mais a presença, você não precisa adorar, você precisa reparar no templo. Forte. Uma coisa que eu falei, Deus, muda. Muda. Em nome de Jesus. Amém. E sem a presença de Deus, você não consegue fazer nada praticamente para o reino de Deus. Nada de verdade. Né? Você não consegue dar uma palavra para o seu discípulo, porque sem a presença de Deus você não lê nem a Bíblia. Você não consegue nem preparar uma palavra de célula, não consegue preparar uma palavra para nada, você não consegue falar de Jesus para ninguém no seu serviço, você não consegue falar de Jesus para ninguém na sua escola, você não tem a presença dele. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus verdadeiramente, você não vai conseguir fazer nada para o reino. Mas é mais fácil a gente se acostumar, que a gente perdeu a presença do que a gente buscar ter a presença. Falar, Deus, me restaura, me limpa. Mas não é mais fácil a gente, eu vou me humilhar? Eu não. Então deixa todo mundo achando que eu tô santo, deixa todo mundo achando que tá tranquilo, que eu tô bem com Deus. Porque é muito mais fácil. Eu ouvi uma outra pregação, uma outra frase também que o pastor falava, como Jesus chegou no céu carregando a cruz, tem muita gente que quer chegar no céu carregando nas costas. É muito fácil você, sem a presença, subir nas costas dos outros para querer subir para o céu. Isso não é reino de Deus, desculpa. Se suas atitudes não mudar, você não conheceu a Cristo, desculpa. Se você continuar com abominações, principalmente dentro do templo, Deus vai começar a revelar, porque templo não é lugar de brincadeira. Para finalizar, só mais uma frase para acabar. Nós não mudamos muitas vezes, a gente não vê uma pessoa mudar e a gente fala o quê? Tá cheio de demônio. É demônio. A pessoa peca, é demônio. Isso não é de Deus não. Sabe por que a gente fala que é demônio? Alguém sabe? Ninguém sabe. Mais fácil julgar do que ajudar. Demônio você expulsa, caráter você muda. Forte. Eita Deus. Caráter é mais difícil do que você expulsar um simples demônio. Amém? O que eu queria passar nessa palavra era mais ou menos isso. Esse me dá que eu vou passar. Forte, irmão. Tem tempo? Ele foi marcado, vou perguntar pra 4 minutos. Cara, tem a marca da promessa, cara. Que nessa noite você olhe para dentro de si Tá vendo? e veja o que está ocorrendo dentro de Educação, você. Porque se você não mudar, Deus envergonha. Não é nem Satanás que envergonha, é Deus, porque você está no templo dele, você não está no... Amém? Amém, irmão. Eu queria deixar um texto, você abrisse em Apocalipse capítulo 3. A palavra mais ou menos tem a ver com o que o Gustavo pregou. Acredito que Deus revela a sua vontade, amém, querido? Fala assim, Deus revela a sua vontade. E ela prevalece. Aí, aqui no capítulo 3 de Apocalipse, Deus revelando a João uma palavra para uma igreja. Fala assim, Jesus. Fala assim, Jesus. Fala assim, Jesus. Mais forte, Jesus. Lá no finalzinho da Bíblia, Deus ele separa João, aquele João fera que foi arrebatado para a ilha de Pátimo, que foi
revelado a ele o livro de Apocalipse, o livro da revelação. E engraçado que Deus ele dá para João revelação para a igreja, para um povo. Se você ler os primeiros capítulos do Apocalipse, ele fala ao anjo da igreja, blá, 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 não é isso? Ele começa a falar para uma igreja. E o Gustavo ali estava pregando, eu estava olhando, prestando atenção na palavra do Gustavo, achei que foi revelador, amém? Estou me sentindo lisonjeado por ter Gustavo como discípulo. Deus tem mostrado o homem que ele tem se tornado. Mas Deus ele trata cada um de nós de uma maneira diferente. Amém ou não amém? Você tem o mesmo problema que eu, Elisa? Você tem o mesmo problema que eu? Não. A Bíblia fala que todos os problemas do mundo, todas as dificuldades do mundo são iguais. Por que ele quer dizer isso? Porque todos têm. Cada um no seu quadrado. Só que ele fala aqui uma palavra louca. Olha o que o João escreve. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. Diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí ele fala assim, ó, conheça as tuas obras, que tem nomes que vive, mas é morto. O que Deus me trouxe nisso? Tem muitas pessoas na igreja como? Morta. Morta, fala assim, espiritualmente, sem presença de Deus e uma vida de pecado. Por isso que quando você olha para ela, e ela passa a ser vida, mas ela é o quê? Fala assim, um sepulcro. Fala assim, sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro vazio. É uma pessoa vazia. Ela vive uma vida sem vida. Por quê? Quem é a nossa vida? Fala assim, presença. Fala assim, presença. Fala assim, presença de Deus. É a presença de Deus que te traz vida. Mas começa onde? Onde ele falou das abominações? Onde ele falou do pecado? E quem falou que pecava? Ele falou de quem? Que estava dentro, que estava perto. É isso que eu vi que Deus quer falar com a nossa igreja. Nós precisamos, olha para minha igreja, nós precisamos andar no versículo básico da Bíblia e simples, que nós não fazemos. Ele fala assim, ó, olhai para mim, fala. Olhai para mim. Fala assim, olhai para mim. Olhai para mim. Sereis salvos. Sereis salvos. Nós temos que ter uma vida de santidade com Deus. Porque se nós olhamos para Cristo, uma vida de santidade, tudo que está à nossa volta ao redor vai ser santo. Amém ou não amém? Quem entende o que eu estou falando? Amém. A sua vida de santidade, ela vai... Foi o que o Gustavo falou. Se o teu líder não tem santidade, como é que você vai querer ter? Mas se o seu líder tiver santidade, como é que vai ser a sua vida? Vai ser cheio do Espírito Santo. Fala. Somos nós, somos a igreja que trazemos a presença. Ele está aqui. Quando há um adorador, a presença vem ou não vem? Quando há um adorador, a presença vem. Mas o adorador, ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode ser uma vida de mentira. Por isso que ele fala assim, ó, onde aí, ó, pode falar para eles aí que aparentemente estão vivos, mas não estão não. Estão tudo pro inferno. Estão tudo morto. Por quê? Vivi uma vida de fachada. Vive uma vida na frente das pessoas para mostrar, mas saiu da igreja, saiu da presença de Deus. É uma vida totalmente o quê? Destruída. A essência do Espírito Santo, ela tem que estar onde você está. Fala assim, fala, glória a Deus. Glória a Deus. Fala assim, tem que estar na minha casa. Fala assim, tem que estar na minha casa. No meu trabalho. No meu namoro. Na minha amizade. A presença de Deus tem que estar quando eu cuido dos meus filhos. Aonde eu estiver, a presença de Deus tem que estar comigo. Você não pode sair da sua casa sem a presença dele. Você não pode onde você está sem a presença do Espírito Santo. Ele é a essência de todas as coisas.
É Ele que nos guia, é Ele que nos guarda, é Ele que nos alerta. Quem entende o que eu estou falando? Amém. Jesus está voltando, como foi falado aqui pelo Sábio. A igreja está perdendo muitas pessoas porque ela não quer pagar o preço para ser santo. Quer levar uma vida de qualquer maneira, achando que está tudo bem, está tudo certo. Nós estamos querendo ver para as pessoas. Eu tenho que agradar o Lucas, eu tenho que amar o Lucas do jeito que ele é. Ele pode fazer o que for, eu tenho que amar o Lucas, não posso repreender. Porque se eu repreender, eu vou ficar com medo de ele vai ficar na igreja ou não. A gente precisa entender, presta atenção aqui, queridão. Nós temos que falar assim, ó. Assim, Deus me deu condições de amar, fala assim, de amar, de exortar, e com autoridade, vinda do céu. Quando você usa de autoridade com o seu discípulo, com a igreja, com o pecador, com as pessoas que precisam de Jesus, quando você chega determinado a pregar o evangelho, porque você tem santidade, tem essência, você consegue ir lá no íntimo da pessoa e mostrar quem ela é, e ela aceita Jesus. Porque a unção e a autoridade é Deus que dá para você quando você tem uma vida de santidade. A igreja precisa avançar. Fala assim, glória a Deus. Fala assim, Deus conta comigo. Fala assim, Deus conta comigo. Fala assim, a igreja. Fala assim, a igreja não vai ser envergonhada. Fala assim, Senhor, eis-me aqui. Fala assim, eis-me aqui. Conta comigo. Fique de pé no nome de Jesus. Fala assim, Senhor, eu quero mudar nessa noite. Fala assim, eu quero mudar nessa noite. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus.